No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no capítulo 5 do livro de 2 Reis. Eu quero comentar com você essa passagem da Bíblia, que eu achei muito oportuna pregar para vocês nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Olha como Deus tinha dado a vitória para ele para poder corrigir o seu povo, né? Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês. E quero, na verdade, falar sobre algo que eu achei muito interessante falar. Algo que nos impede de sermos abençoados. E quando você pretende ser abençoada, uma das coisas que você tem que corrigir é exatamente essa deformidade da qual eu vou falar para vocês nesta noite. Amém? Vejam bem, todos nós queremos receber bênção de Deus. Todo mundo quer ser abençoado. Mas às vezes a bênção de Deus vem até nós, depois que Deus então nos leva a um processo de melhora. Quando nós nos deixamos trabalhar por Ele, pelo seu poder, e Deus então vai corrigindo das nossas vidas determinadas questões e deformidades que Ele acha que precisam então ser corrigidas, às vezes deformidades que Ele acha de fundamental importância serem corrigidas. E na medida em que Deus então vai fazendo esse trabalho em nós, vai nos despindo de impedimentos, de coisas que geram dificuldade nesse nosso relacionamento com Ele, Ele vai então trabalhando e geralmente lá na frente Ele concede, Ele dá aquilo para nós depois de trabalhar em nós, depois de agir em nossas vidas. E existe um dos defeitos que para Deus, entre todos os defeitos, é um dos defeitos mais insuportáveis para Deus. É algo que Ele não consegue aceitar, algo que Ele tem total resistência. E quando nós estamos então tendo esse problema, que temos esse tipo de deformidade, geralmente nós sofremos muito, porque esse defeito implica ao fato de que nós então nos tornamos pessoas que passam simplesmente a medir forças com Deus, que passa simplesmente a ser resistido por Deus, unicamente por causa desse pecado e por causa desse defeito. E o que é mais interessante, que esse defeito não complica a vida das pessoas, pelo menos assim, até certo ponto nos seus relacionamentos, até certo ponto. Mas esse defeito, ele sem dúvida alguma é tão grave para Deus, porque a pessoa que tem tal defeito, ele às vezes nem percebe, nem realmente nota tal defeito. E esse defeito acaba, por muitas vezes, gerando uma antipatia muito forte na vida de qualquer pessoa. E esse defeito muitas vezes leva a pessoa
a ficar totalmente isolado nas suas convivências, nos seus relacionamentos, porque se torna um defeito insuportável para Deus, mas também é um defeito insuportável para aqueles que fazem parte da vida da pessoa que tem tal defeito. Mas por esse defeito, ninguém é excluído de igreja. Ninguém realmente é, de uma certa forma, inquirido pelo fato de possuí-lo. Mas ele gera transtorno para nós, gera dificuldade com Deus, nos isola de pessoas e faz com que venhamos medir forças com Deus e impede que Deus confirme em nós o que Ele está querendo, enquanto isso não passar da nossa vida. Por quê? Porque tem que ser trabalhado, tirado de nossas vidas, para poder abrir as portas para a bênção de Deus. O nome desse defeito, dessa falha, desse pecado, se chama orgulho. Se o diabo hoje é diabo, foi porque ele foi orgulhoso. O orgulho dele fez ele se tornar o que ele é hoje. E esse pecado passa muito batido para muitas pessoas. Esse pecado às vezes passa batido na igreja. Ninguém é disciplinado porque é orgulhoso. Às vezes a pessoa pode ser orgulhosa, às vezes um líder pode ser orgulhoso, e ele está simplesmente gerando dificuldade para si, e simplesmente impedindo que bênção se derrame sobre a sua vida. Por quê? Porque todo orgulhoso sofre com Deus. Todo orgulhoso é pressionado por Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus resiste ao soberbo. Ele resiste às pessoas orgulhosas. Ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas orgulhosas, e o orgulho impede das bênçãos do Senhor Deus chegar até a nossa vida. E era exatamente isso que acontecia com Naamã. Ele era um homem poderoso lá na terra dele, na Síria. Ele era um homem respeitado. Era aquilo que as pessoas chamam de unanimidade nacional. Todas as crianças queriam ser parecidas com ele. Ele era olhado assim como um herói de guerra, um herói de batalha. Um general do exército sírio, poderoso, respeitado, admirado. Mas apesar então de tudo isso, por causa de toda essa situação que foi realmente criada ao redor dele, ele se tornou um homem altamente orgulhoso, um homem altamente soberbo. Ele se achava realmente o sujeito que estava acima de todas as pessoas, se sentia melhor do que todo mundo. Ele era orgulhoso. E o que é orgulho? Segundo Aurélio, é a autoestima ou autoconceito que a pessoa faz de si mesmo, aquela pessoa que se acha o tal, que se acha o bom. É esse excesso de autoconfiança, se achar, se sentir melhor, se sentir superior, se sentir mais capaz que o outro. E era exatamente isso que ele se sentia, ou que ele sentia. Mas apesar então de todo esse orgulho, de toda essa arrogância, ele no entanto tinha algo que o espetava, que o machucava, que o maltratava. Ele era um homem doente. E a doença dele era uma das doenças praticamente mais difíceis para um homem ter naquela época, porque ela gerava muito preconceito, assim como gera hoje. Ele era leproso, tinha hanseníase, tinha o seu corpo deformado, a sua pele era marcada, o seu corpo estava totalmente marcado pela presença da doença. E para um homem orgulhoso, aquilo ali era uma das piores coisas. O fato de ser marcado pela doença, o fato de chamar a atenção das pessoas quando chegava em qualquer lugar por causa da sua doença, era algo então que lhe esmagava, que lhe esbofeteava. Era difícil para ele, como orgulhoso, como uma pessoa arrogante que era, ele tinha uma dificuldade tremenda para poder lidar com essa doença, para poder lidar com as marcas que a doença realmente causava em seu corpo. Mas um dia, ele trouxe cativa das terras de Judá uma menina, uma garota, uma adolescente, que veio para trabalhar